Muito boa noite, Ana Maria, Papeleiro Digital, Grande Luzia. Te procurei para marcar na alta de Dona Maria, não achei seu perfil, Luzia. Jefferson Souza, Ana Físio, Elson Alcântara, Rosemary Passos, Grande Frederico, Grande Uli, Daniel Góes. Ana Maria, seja bem-vinda à primeira live. Lima Lília, Grande Cristiano, aluno Spine, Osmar Vitorino, Paulo Otávio, Leidiane Físio. Olha o tema dessa live. Que tema sensível, não é mesmo? Movimento, Fisioterapia e Pilates. Eu gosto de saber quem é que fala por trás desses arroba de empresa, viu? Diga logo o seu nome aí, de onde você fala, pra gente se comunicar melhor. Vamos lá. Gente, o tema é muito sensível, viu? O tema é polêmico. Deixa eu colocar o outro perfil aqui dentro da live, porque a gente vai acompanhar os comentários por aqui, tá bom? Cadê? Pronto, o outro perfil já tá dentro. Maravilha. Grande Flávia Lins, uma das melhores psicólogas do Brasil. Obrigado a você pela indicação, Luzia. Então vamos lá, vamos começar, né? 18 pessoas, vamos lá. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre a coluna safada. A coluna do Safadão travou de novo e ele tornou público essa situação nas redes sociais. Ele foi no médico, ele já está fazendo tratamento fisioterapêutico, ele voltou no neurocirurgião que operou ele. Foi uma contratura muscular, segundo ele, já está em tratamento e ele vai ficar melhor e todos nós queremos que ele fique melhor, não é verdade? Mas, todavia, entretanto, a gente sabe, quem é fã do Safadão, que há muitos anos, né, há uns 3, 4 anos no mínimo, que eu me lembre, ele sempre, eventualmente, mostrava nas redes sociais que a coluna dele não estava bem, que ele estava travando a coluna, que ele teve uma crise de coluna, e num belo dia, numa turnê de shows pela Bahia, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, ele travou e apresentou uma característica padrão depois de uma crise de coluna. A característica padrão é esta chamada lateral shift, um desvio agudo do tronco secundário a uma crise de dor lombar, onde a nossa coluna adota uma postura antálgica para proteger a raiz nervosa de lesões mais sérias. Então, foi dito em redes sociais, em grande mídia, nos mainstreams, que ele tentou o tratamento conservador este que nós sabemos que é baseado em medicação, bloqueio e fisioterapia. Só que ele também tornou público parte desses tratamentos durante essa crise recente que ele desviou o tronco. E quando a gente via nas redes sociais ele fazendo ventosa, eletroanalgesia, agulhinhas, alongamentos, exercícios que a gente sabe que não tem fundamentação científica, quem trabalha com PBE, quem trabalha com prática baseada em evidência, fica estarrecido, porque a gente não está vendo o tratamento inteiro, claro, mas o que a gente está vendo não tem fundamentação científica e ele é um cara que tem um poder aquisitivo para buscar o tratamento que ele quiser em qualquer lugar do planeta Terra. E você, Reles Mortal, que tem seu salário de 3, 4, 5 mil reais, tá fazendo os mesmos tratamentos que ele, porque você tá vendo que se o famoso tá fazendo é bom, ó Reles Mortal. E aí é que você se engana. O poder aquisitivo não acelera as coisas. Eu gosto de brincar que o dinheiro acelera as coisas profissionalmente, mas se você não souber usá-lo, ele pode retardar a sua vida. Então, vamos lá. Durante a entrevista do Fantástico foi dito, e a gente fez um vídeo no YouTube que a gente divulgou nas redes sociais recentemente, a gente fez um vídeo no YouTube sobre a matéria, logo depois da matéria foi um react da matéria, foi dito que ele teve um sintoma muito raro chamado anestesia em cela,
Quem cavalga aí vai saber o que eu estou dizendo. O ato de cavalgar, a vibração imposta pelo ato de cavalgar, faz com que haja uma isquemia transitória dos vasos pélvicos e da coxa, né, da parte interna da coxa, fazendo com que esse montador sinta uma dormência na parte interna da coxa, no testículo, na genital, se for mulher também pode sentir. E esse é um sintoma característico de uma síndrome chamada cauda equina, né? A síndrome de cauda equina é caracterizada por essa anestesia em cela e de uma disfunção esfincteriana. Caio, o que é disfunção esfincteriana? É quando você não controla o xixi e as fezes. Deu vontade de urinar, o cérebro dispara o impulso elétrico, quando chega lá na região para você defecar ou para você urinar, o esfíncter não está funcionando e você não consegue prender. Então você se urina nas calças, você defeca nas calças, literalmente, porque você não tem um controle esfincteriano. Isso aí é indicativo de cirurgia. Todos nós concordamos. Ninguém quer ter esse sintoma e diante desse sintoma a pessoa fica desesperada. E se você tem um profissional da saúde vestindo jaleco, gravata, dentro de uma grande instituição hospitalar, te dizendo que se você não operar, você corre tal risco, você tem que tomar uma decisão rápida, assertiva, para fazer uma cirurgia. E ele escolheu fazer a cirurgia e todos nós oramos para que ele fique melhor. A gente não tem só ele, a gente não sabe só dele que operou, né, de hérnia de disco. A gente acompanha pacientes em pós-operatórios de hérnia de disco e o que a gente explica é o seguinte: a dor lombar ou cervical é episódica e recorrente e se comporta como um gráfico de um eletrocardiograma. Quando você estiver no pico com exacerbação da dor, não quer dizer que a sua lesão aumentou. E quando você estiver no vale, que você estiver sem dor, não quer dizer que seu problema sarou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o paciente está na crise achando que tem lesão e quer tomar bloqueio, fazer infiltração, fazer bomba de medicação, fazer fisioterapia urgente. Não existe fisioterapia de urgência ortopédica. Se você está em urgência, você está com déficit neurológico progressivo, perda de força na ponta do pé, dissolução de esfíncter, febre junto com a dor, e você precisa de uma emergência médica. Você está perdendo peso sem motivo. Agora, se você tem uma crise de dor sem esses sinais que eu falei, não é emergência. Você não tem que fazer nada até a 6ª semana. A 6ª semana é crucial para saber se a história natural está te recuperando ou se a história natural não vai te ajudar e você precisa de intervenção. Só que no desespero, muitos pacientes tomam decisões equivocadas. E o que a gente explica, mais uma vez, é que além dessa característica transitória de que você tem o maior fator de risco para você ter dor nas costas é já ter tido dor nas costas antes, uma das maiores características é que a sua dor vai e volta. E quando você estiver no pico, você tem que saber o que fazer para controlar e não tem capacidade. E quando você estiver no vale, você tem que ter educação para saber o que é rigidez, porque você pode ter rigidez sem dor e você vai controlar essa rigidez para que você não tenha uma crise de dor. Caio, é garantia que eu não vá ter uma nova crise? Não, não é garantia. Mas a gente sabe, baseado em evidência, que existe a redução de 51% da incidência da recorrência de uma crise de coluna se você está ativo fisicamente, se você está fazendo fisioterapia musculoesquelética. Vamos extrapolar os dados dessa pesquisa para falar isso para vocês com convicção. A gente cansou de dar alta a pacientes e abandonar os pacientes, e os pacientes voltarem 1, 2 anos, 6 meses depois para o consultório, com novos episódios de crise. Agora, a gente oferece planos de assinatura semestral e anual para todo paciente que tem alta. E claro, a gente dá uma condição super facilitada para que ele tenha um acompanhamento mensal com uma sessão por mês durante 6 meses ou uma sessão por mês durante 1 ano. Assim, a gente estimula a recorrência no nosso consultório e assim a gente estimula com que o paciente permaneça
rotina de exercício que evita crise. E a gente tem, e vocês veem aí, a gente posta quase sempre, a gente tem paciente que é acompanhado há 7 anos. 7 anos. E o paciente não tem crise recidivante, porque a gente tem esse acompanhamento, a gente tem esse programa de educação. Mas voltando ao ponto central dessa live, a dor, definição de dor, é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão real ou potencial. Isso quer dizer que dor é sensação, emoção e pensamento. Isso quer dizer também que por mais que você tenha uma hérnia de disco, a dor não é só por causa da hérnia. Isso quer dizer que pode acontecer o que aconteceu com o Safadão. Você tirou a hérnia de disco. Caramba, doutor, eu tirei a hérnia, como é que minha coluna travou de novo? Ah, foi outra hérnia. E aí tome outra cirurgia. Não é à toa que os estudos com FBSEs... Uliane, tema fechado para alunos do curso, não tema para live, beleza, Uli? Então não vou responder isso aqui. Seguinte, quando a gente está... isso quer dizer que pode acontecer com o que aconteceu com o Safadão. Você tirou a hérnia, doutor, eu já tirei a hérnia, e mesmo assim tem dor, foi outra hérnia. Não é à toa que o FBSS, né, o Failed Back Surgery Syndrome, que são as pesquisas que investigam os pacientes que fizeram cirurgia e continuaram com dor, acham altas prevalências de novos procedimentos cirúrgicos, reduzindo a efetividade do tratamento ao ponto de o paciente que foi submetido a uma cirurgia ter um risco de ter outra cirurgia, e se ele fizer a ressonância magnética, ele aumenta mais ainda o risco de ter outra cirurgia. Um outro ponto é que esse paciente que tirou a hérnia de disco e continuou com dor, vai internalizar só agora que a culpada da dor não era só a hérnia, e talvez neste momento ele comece a procurar tratamentos e profissionais que abordem o contexto dele. O que está acontecendo com ele enquanto a sua saúde mental, o que está acontecendo com ele enquanto a demanda de trabalho, o que está acontecendo com ele em relação a nível de atividade física, em relação a aprofundamento do sono, por exemplo, em relação à alimentação. Eu já tive pacientes com dor lombar que eu encaminhei para nutricionista tirou leite e acabou dor lombar. Só porque tirou leite. E segundo o nutricionista, o leite poderia estar gerando alguma desbiose intestinal, e o intestino sobrecarga poderia estar gerando alterações na lombar. E faz todo sentido, tem toda uma plausibilidade, e não há evidência científica para isso. Ah, mas foi a história natural. Não, o tempo da história natural do paciente resolveu o problema sozinho já tinha passado. Foi apenas a retirada do leite da dieta que tirou a dor da lombar da paciente que a gente encaminhou, que a gente avaliou e a gente não conseguiu identificar nenhum tipo de dor. Mas nenhum tipo de problema que a gente conseguisse ajustar. Mas vamos esmiuçar um pouco aqui. Quando o paciente tem dor, e essa dor é crônica, Caio, mas a dor apareceu há 3 semanas. 3 semanas, mas é o primeiro episódio da vida? Não. O primeiro episódio da vida foi há 5 anos atrás. E o cara fica com dor intermitente, vai e volta 6 vezes no ano, 4 vezes no ano, vira e mexe, o cara tem dor de novo. O cara tem dor crônica contínua recorrente. Tem dor crônica recorrente com flare-up. Por mais que ele passe períodos sem dor, a dor dele é crônica. Ela foi agudizada, mas a dor dele é crônica. Então, quando o paciente tem dor crônica, a gente precisa pensar: a dor crônica é generalizada, é complexa regional, é orofacial ou de cabeça, é visceral, é músculo-esquelética. Ela é associada a câncer ou ela é neuropática, né? Se ela é músculo-esquelética, ela é cervical, lombar, torácica ou de membro. Se ela é músculo-esquelética, ela é química. Tá, é química, mas é química inflamatória ou é química não inflamatória? Ou ela é por uma manutenção tissular? Então, só aqui eu já destrinchei diversos mecanismos e diversos tipos de dor. Predominantemente, o paciente pode ter uma dor nociceptiva, uma dor neuropática ou uma dor nociplástica. Dor nociceptiva
é causada por uma lesão do sistema somatosensorial. O cara eu tô aqui sentado falando com vocês e meu bumbum direito começou a adormecer. Quer dizer que eu tenho um problema na lombar? Não, vamos acelerar o tempo. Passaram-se 12 horas, eu continuo aqui sentado. Depois de 12 horas, o meu bumbum que começou a adormecer há 12 horas atrás, começou a doer. Porque eu tô gerando uma lesão isquêmica, porque o peso do meu corpo está apertando o meu bumbum na cadeira. Isso é uma dor nociceptiva. Beleza? Nocicepção não é dor. Nocicepção é um caminho que avisa algo para o cérebro. E o cérebro vai definir, baseado no contexto do paciente, se aquilo é ameaçador ou não. Se for ameaçador, o cara vai ter dor e vai ter dor excruciante. Beleza? Se não for ameaçador, de acordo com o contexto, cultura, crenças e pensamentos do paciente, o cara não vai ter dor nenhuma com esse exemplo que eu citei aqui. Uma dor neuropática é causada por uma lesão do sistema somatosensorial. Isto é, uma hérnia de disco que é verdadeira, que é extrusa ou sequestrada, está com um fragmento em contato com o nervo, obliterando o espaço do canal medular. A condução elétrica nervosa é prejudicada para o membro e o paciente perde a força do pé. Ele fica com drop foot, o pé cai. Quando o pé cai, e a gente tem esse sinal, e a gente avalia o paciente e acha tensão neural adversa, beleza? O paciente não responde mecanicamente, a gente bate o martelo. Essa dor é neuropática. Mas essa dor neuropática pode ser também por uma alteração sistêmica, como por exemplo um diabetes. O paciente tem diabetes descontrolado, ficou com uma neuropatia diabética. O cara tem dor no membro e a causa base é a diabetes descontrolada. Beleza? Isso é uma dor neuropática. A dor nociplástica não tem evidência de lesão no sistema somatosensorial. O problema é processual e não sensorial. É como se seu corpo fosse uma casa com alarme, que se um ladrão arrombar, o alarme tem que disparar. Isso é o sistema de dor normal. Agora, se um mosquito entrar pela janela do segundo andar da sua casa e o seu alarme disparar, é um problema no processamento do cérebro, no processamento do alarme da casa. O alarme dispara é porque o seu processamento está desregulado. Beleza? Então, só nesse trecho dessa live você já pôde perceber que existem milhares de tipos de dor. E se o safadão, teve uma apresentação clínica de um lateral shift, eu não posso dizer que com terapia mecânica eu resolveria aquilo. Porque eu não sei se o lateral shift dele foi contralateral ou foi ipsilateral. Caio, se foi contralateral, só quer dizer que é bom prognóstico. Que tem bom prognóstico. Ele pode ser ainda redutível ou irredutível. Esse lateral shift ainda pode ser um falso lateral shift. E o paciente só tem uma disfunção de descarga no membro, onde ele parou por algum motivo de dor de descarregar o peso naquela perna, porque doía, e isso gerou um comportamento funcional mal adaptativo. Isso quer dizer que para descer a escada o paciente tira o peso da perna, para subir a escada ele só sobe com a perna sadia para fazer força. Se ele precisar de se abaixar, ele se entorta todo para não jogar peso na perna. Se ele precisar levantar, ele levanta tortinho para jogar peso só na perna saudável e o paciente não percebe isso. Muitas vezes nem o fisioterapeuta percebe isso. Muitas vezes o fisioterapeuta não percebe isso. Às vezes, para eu perceber isso, eu tenho que botar uma balança nos dois pés do paciente aqui no consultório e pedir para ele sentar, levantar. E aí eu vejo ele jogar 60 quilos em uma perna, 35 na outra. E ele continua subindo e descendo alinhado, mas está descarregando o peso totalmente desequilibrado, porque ele tem uma disfunção de descarga. Esse é o lateral shift que a gente vai corrigir metendo agachamento búlgaro, para fazer com que o paciente descarregue peso absurdamente naquele membro que está com disfunção de descarga. Então a gente não pode, eu fiz Mackenzie, eu vou resolver isso com correção manual. Eu fiz Mackenzie, eu vou resolver isso com rotação e flexão. Me ensinaram que é só fazer o desviozinho no vão da porta. Vai lá, bebê. Acredita em tudo que te falam porque o guru que te falou.
Pode ir lá, experimenta e erra. Mas erra muito no seu consultório. Porque o consultório é o lugar de você errar, né? Se o consultório é o lugar de você errar, você vai e erra muito no seu consultório. Porque você não sabe definir um padrão clínico de um paciente. Beleza? Né? Ainda falando sobre isso, porque a gente não pode bater o martelo, porque se o lateral shift foi ipsilateral e indicar péssimo prognóstico, eu não sei se o lateral shift dele é uma radiculopatia, é um bloqueio de movimento, é um quadro inconclusivo, é uma articulação estruturalmente comprometida, é uma síndrome de dor inflamatória ou uma síndrome de dor crônica. Não sei qual o padrão clínico dele, porque eu não avaliei ele. Agora, o que eu sei é que o que foi veiculado na mídia não tinha fundamentação científica. E se ele, que tem muito poder aquisitivo, recebe tratamentos como os que foram veiculados, imagina você, ó réis mortal, assalariado, empreendedor, que fatura aí entre 5 a 10 mil reais por mês. Você também deve estar recebendo esses tipos de tratamento. Se o que fosse mostrado tivesse fundamentação científica e mesmo assim ele tivesse que ir para a cirurgia, a gente ia ficar com o coração tranquilo. Pô, o que foi mostrado realmente, e o caso dele é refratário, mas o que foi mostrado não foi. E agora, basicamente, ele também começou um tratamento passivo e ele começou a fazer repouso, né? Repouso relativo. Foi veiculado, né, nas redes sociais que ele foi pedido repouso a ele, e a gente sabe que o repouso aumenta a incapacidade relacionada à dor nas costas. Então a gente não pode simplesmente recomendar repouso porque viu um cara famoso fazendo repouso, beleza? Uma outra brincadeirinha assim entre os mecanismos de dor, na nociceptiva no caso, se é química, inflamatória ou não inflamatória, ou manutenção tecidual, se é nociplástica, se é verdadeira ou aumentada, se é neuropática com drive central ou periférico, eu te falo de 7 tipos de dores diferentes que a gente não sabe definir qual é em relação a pacientes que têm hérnia de disco. Então, para simplificar para você, a gente precisa falar disso aqui, ó. Há umas 3 a 4 semanas atrás eu peguei esse paper, destrinchei esse paper nos stories, destrinchei esse paper no grupo do Telegram, destrinchei esse paper no grupo VIP do WhatsApp, todos estão no link do perfil. Eu destrinchei esse paper aqui no grupo dos alunos, né, do BeExpert e do Spine, e eu simplesmente mostrei para vocês que, baseado em ciência, de um estudo do Ian Harris, que é um cirurgião, um médico, né, que não tem viés entre fisioterapeuta está falando isso para vender tratamento e tirar paciente de médico. Não existe isso. Médico está falando mal da fisioterapia, que fisioterapia não funciona porque quer tirar paciente de fisioterapeuta. Não existe isso. O paper é de um médico. O Ian Harris é o autor do livro Surgery, The Ultimate Placebo. Quem não tem, compra na Amazon, compra no Kindle. Quem tem limitação da língua inglesa, usa o Google Tradutor para devorar esse livro, ok? Então, basicamente, o que esse paper fala é que entre 6.752 artigos com pessoas que foram submetidas a cirurgias, pouquíssimos, especificamente 14% das cirurgias tinham indicação real, porque ganhavam do tratamento conservador, que seria fisioterapia, medicação mais bloqueio. Você entende o que quer dizer isso? Quer dizer que os estudos que trazem benefícios da cirurgia não têm comparação com o grupo controle. E eu vou te explicar isso agora. Eu, Caio, tenho uma dor lombar. Eu, Caio, no exame de imagem, tenho uma hérnia de disco L4, L5. A minha hérnia de disco L4, L5, para a maioria esmagadora dos médicos, é a causadora da minha dor lombar. Só que se minha hérnia de disco fosse a causadora da minha dor lombar, eu não conseguiria ficar na ponta dos pés nem nos calcanhares. Eu não conseguiria levantar minha perna reta quando eu estivesse deitado. Eu teria alteração de sensibilidade na perna. Isso quer dizer que o toque da minha calça jeans aqui na pele da minha coxa e da minha perna seriam diferentes dos dois lados. Eu poderia apresentar incontinência urinária ou fecal ou anestesia em cela, com um sinal de síndrome de Caldequina. Voltando ao ponto do Safadão, para todos vocês que viram a matéria que ele falou que teve um sinal de síndrome de Caldequina, ele tinha feito bloqueio.
E se ele tinha feito um bloqueio, o que é que significa isso? Que a própria intervenção do bloqueio poderia ter gerado sintomas de caldequina nele. Gente, o bloqueio transforaminar epidural é via endoscópio na raiz do nervo. O seu nervo está lá, a sua coluna está lá totalmente equilibrada, com o equilíbrio homeostático perfeito. Chega um médico, coloca um endoscópio e despeja um líquido com corticoide e outras substâncias, que aí são eles que dominam. Não é da minha capacidade técnica, nem da minha profissão dominar esses tipos de substâncias. E quando você coloca um líquido, você aumenta a pressão hidrostática dentro da coluna. Você aumenta a variabilidade motora dentro da coluna. Essa pressão hidrostática pode ajudar a comprimir ainda mais um nervo que esteja pinçado. E o paciente pode ter efeitos adversos de um bloqueio. Então, nunca, e nem tem métodos para se provar, que um paciente que toma bloqueio pode ter um sinal de síndrome de caldequina, ou que isso foi uma evolução de piora, de péssimo prognóstico do caso dele, porque ele tomou bloqueio antes. Então pode ter sido a história, ou pode ter sido o próprio bloqueio que gerou isso. E independente do que gerou isso, o sinal é cirúrgico, ele operou e ficou bem. Só que ele ficou bem até quando? Até ontem, que ele travou a coluna de novo. Beleza? Então, isso mostra para vocês que cirurgia não é o primeiro caminho a se escolher para tratar uma dor de coluna, seja por hérnia de disco ou não seja por hérnia de disco. Voltando ao meu caso, para fazer uma analogia, como eu não tenho todos esses sinais, eu tenho um movimento específico que eu fico em pé, com o pé na cadeira, dobro para frente, repito esse movimento e minha dor lombar desaparece por uns 9 dias, 9 a 10 dias. E o meu nível de atividade física, eu faço atividade física 8 a 9 vezes por semana. Sim, isso quer dizer que tem dias que eu treino 2 vezes. Isso quer dizer, faz com que eu me mantenha bem sem precisar do meu movimento específico para me destravar. Então, muitos pacientes acreditam que tirou a hérnia, resolveu o problema. Não resolveu o problema. Porque existem todos esses mecanismos que a gente relatou nessa live, nesse vídeo, que podem estar influenciando na dor do paciente. Então ele travou de novo, isso mostra a característica episódica recorrente do problema. E enquanto ele não fizer um tratamento PBE, com prática baseada em evidência, ele provavelmente vai fazer novas ressonâncias, vai achar alterações normais da idade, que se administradas por médicos, e gente, não generaliza não, tá? Tem médico que sabe disso. Tem médico que sabe e não faz porque o dinheiro dele está associado a isso. Tem médico que a maioria deles realmente não sabem disso. Então, médico não estuda dor. Fisioterapeuta não estuda dor. Para a gente aprender dor, a gente tem que aprender fora da faculdade. Dor é disciplina optativa da maioria dos cursos de medicina. Então, o cara acha que para ter dor, o cara tem que estar lesionado, inflamado ou doente. E a gente sabe que dor é contexto. E aí eu gosto de dar um exemplo de uma grande aluna minha lá do Pará, Sarinha Lustosa, de Altamira, que ela fala o seguinte: olha, você teve entorse de tornozelo, você estava saindo de uma loja, comprando sua bolsinha, sua brusinha, e teve entorse de tornozelo. Você estava programando para ir para uma festa de gala com seu sapatinho e usar salto alto e teve um entorse. Você vai ter dor. Você vai ter muita dor. Porque quando você tem um mecanismo de entorse, que você se sente ameaçado, que vem aquele disparo, aquela despolarização dos canais de cálcio lá do ligamento talofibular anterior, o OTG e fuso tentando regular aquele entorse de tornozelo para fazer uma contração, fazer uma cocontração dos fibulares para trazer o tornozelo para medial, para você não virar, e aquele OTG não é forte o suficiente, aquele disparo fusal não é forte o suficiente, você vira, a paciente pensa assim, ó, meu Deus, fudeu, perdi a festa, meu Deus, a festa era de casamento da minha irmã, não posso perder essa festa. Isso acontece em frações de segundos, em frações de milissegundos. Isso quer dizer, pessoal,
que essa paciente vai ter muita dor, mas muita dor. Mas se essa paciente chegar e torcer o tornozelo, e aí quando olhar para trás tiver um pitbull com cialorreia, raivoso, olhando para a cara dela para querer devorar ela, o cérebro dela, em frações de milissegundos, vai identificar a ameaça iminente à sua vida. E a ameaça iminente à sua vida vai fazer com que ela levante, recrutando fibular terceiro, fibular longo, recrutando tibial posterior, recrutando sólio plantar, para poder levantar e sair correndo do pitbull. E ela não vai ter dor. Quando ela se sentir segura que aquele pitbull não está mais na frente dela, aí ela vai ter muita dor. Mas naquele momento ela não vai ter dor, porque dor é contexto. Dor é sensação, emoção e pensamento. Então, para todos os seguidores, todos os pacientes, todos os alunos, todos os fisioterapeutas que lidam com o paciente com dor nas costas, a gente tem que aprender a olhar o macro. O que o paciente está vivendo naquele momento? O que será que está acontecendo na vida do safadão? Que ele travou a coluna de novo. Será que ele tem tensão neuroadversa? Será que ele apresentou fraqueza nas pernas? Será que adormeceu tudo e a piora é progressiva com déficit neurológico? Será que ele tem perda de peso sem razão, febre junto com a dor? Aí não, infiltra corticoide no cara, o cara fica com tudo mascarado, sem sentir nada, achando que está em Alice, com o mundo no País das Maravilhas. Ele falou nas redes sociais que ele vai ficar 2 dias de repouso, né? Ele teve um episódio de travamento ontem. The Lancet, Low Back Pain Series, das maiores revistas do planeta, mostra a história natural de 6 semanas para recuperação espontânea de um problema desse. E ele vai ficar 2 dias afastado, mascarando o sintoma com corticoide de repouso, fazendo tratamento passivo super tecnológico em clínicas super sofisticadas. E Deus queira que ele melhore. Mas a gente sabe que o melhor tratamento para esse tipo de problema não é esse. E aqui eu não estou julgando o profissional, não estou julgando fisioterapeuta que atende, eu estou julgando condutas baseadas em ciência ou não. E sim, aproveito do exemplo de que um cara muito famoso, com uma repercussão absurda, está tendo um problema recorrente que a gente atende diariamente em consultório, para clarear para você que assiste a Globo demais, o SBT demais, a Record demais, que fica lendo matéria de G1, de mídia não especializada em saúde, jornalismo para veicular aquela informação, tem que ser capacitado em saúde. E a maioria dos jornalistas não são. Então, quando um seguidor vê uma matéria dessa na Globo, e o cara tá lá deitado, atravessado na cama, obliterando a artéria ilíaca interna, adormecendo o interior de coxa e o testículo, ele acorda achando que tá com caldequina porque ele leu no G1. E ele vai no Google e procura, ele vê, sabe o quê? Que ele vai morrer no Google. E aí quando ele vê Dr. Google dizer que ele vai morrer, ele desespera, catastrofiza, evita movimento, sai da academia, sai do crossfit, vai para o fisioterapeuta que reforça isso, porque ou ele é pilateiro ou ele é RPGista. Ele acha que dor é por fraqueza de core, ele acha que dor é por alteração de postura, ele acha que dor é por tensão muscular e toma liberação miofacial e ventosa, e ele vai perpetuando o ciclo de dor do paciente, que poderia ser evitado de uma forma drástica e rápida, mas a informação negativa chegou no fisioterapeuta 1, que mandou para o ortopedista 2, e chegou mais informação negativa associada a isso, e passou o ciclo da história natural só recebendo informação negativa, evitando movimento, tirando descarga de peso, e o paciente está cronificado com um custo altíssimo para o sistema de saúde. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Se eu não esqueci alguma coisa, a gente para responder as perguntinhas aí. Se chegou alguma pergunta, já manda nos comentários. Pronto, maravilha, chegaram perguntas aqui. Quem tiver pergunta, pessoal, manda aqui nessa caixinha de interrogação, tá? Vou responder aqui.
Lidiane Leite, que cérebro é esse? Vou tomar isso como um elogio, viu, Lidiane? Léo Ávila curtiu esse comentário. Grande Kellerman. Deixa eu ver aqui. Boa. Quem mais? Luzia, já falei. Tá, vamos lá. Vamos responder essas perguntinhas aí que chegaram. Vamos ver quem ficou aí até o final. Grande Flavinha. Como é que tá sua mãe, Flavinha? Tudo bem? Renan Fão, isso aí. Bom te ver aqui, velho. Rodrigo Alves. Jefferson Neri. Lidiane Leite. Grande Emerson. Jaqueline Carlotto. Jefferson Félix. Rosimeire Passos. Rafael Raso. Sandra Sampaio. Grande Fred. Lucas Moro. Luísa Deboni. Primeira vez aqui, eu acho. Nunca vi. Seja bem-vinda. Thaler Levi, Gibson Cois, vamos ver as perguntinhas aqui. Ele apresentou anestesia iscela e algumas alterações neurais, porque não respondeu à cirurgia e bloqueio. Eu falei um pouco da questão da anestesia iscela, né? A matéria do G1 mostrou, isso foi o que foi veiculado na questão do Fantástico, né? Então, como eu falei antes, né? A anestesia em célula é um sinal de que pode estar havendo uma compressão nervosa real e esse paciente não vai melhorar com fisioterapia, não. Identificou a anestesia em célula, vai para ortopedista ou neurocirurgião de coluna, fazer uma ressonância magnética para ver se o exame físico da anestesia em célula é compatível com o exame de imagem, para, se necessário, fazer uma microdissectomia com o cirurgião. Ponto final. Não tem conversa. Agora, é o que eu falei. Ele tomou um bloqueio antes. E o bloqueio, ele altera a variabilidade motora da coluna. Já que o bloqueio altera a variabilidade motora da coluna, é possível que o líquido injetável num ambiente que não estava preparado para receber tal líquido possa ter aumentado a pressão neural e gerado um sintoma transitório, não progressivo, de anestesia em célula e que poderia melhorar espontaneamente, tá? Então a gente não avaliou, não dá para bater o martelo, isso são somente hipóteses. Mas reitero, anestesia em célula é um sinal grave, acontece em menos de 1% dos casos e realmente o paciente tem que operar, ok? Vamos lá, quem tiver pergunta pode mandar aí. Qual a chance de um paciente cronificar, de um paciente como o Safadão cronificar? Medo, evitação e overinformation. Chance gigante, né? Primeiro, ele já é crônico, é o que eu expliquei no início da live. O paciente, ele passa 2 meses sem dor e teve um novo episódio de dor. Se o episódio anterior tem mais que 3 meses, se o problema é episódico e recorrente, o cara tem 5 anos de dor, hora está bom, hora está ruim, crise todo ano, crise 2 vezes no ano, crise todo mês, como a gente já atendeu o paciente que todo mês tem uma crise de coluna. Vem, faz avaliação, destrava, não faz o tratamento, volta, crise de coluna de novo. E não pensa no tempo que ele está perdendo com isso. Então esse paciente ele já é crônico. A chance é de ele ficar cada vez mais incapacitado. E quanto mais incapacitado ele ficar, mais ele vai tentar buscar outros tratamentos. E a gente reza a Deus para que quando ele faça um tratamento, ele faça um tratamento baseado em ciência, tá? Ó o Charles falando aí, ó. Essa foi a 4ª crise divulgada. Fora que nem sabemos. Então, esse paciente ele já é crônico, ele já tem um problema. E é o que eu falo sempre, ó. Quem domina o controle da rigidez é o fisioterapeuta musculoesquelético. Outros fisioterapeutas não têm a mínima noção de como trata, de como investiga, de como avalia, de como classifica padrões de rigidez que o organismo humano apresenta. Então, quando você não tem dor, você acha que está bem, está crente abafando, não vá no fisioterapeuta, porque se ele avaliar você, ele vai achar um fator de risco para você ter dor.
Eu tenho pacientes que vêm 2 vezes no ano como prevenção, que são atletas, tem personal trainer, tem um bom poder aquisitivo, fazem atividade física, tem todo aquele lifestyle que a gente sabe que evita dor. Eles vêm para ter a minha opinião, até de tratamento de outros fisioterapeutas que já estão fazendo. Eles já estão fazendo tratamento com outros fisioterapeutas e eles querem a minha segunda opinião fisioterapêutica para saber se está no caminho certo. E aí eu falo assim, eu conheço esse profissional, eu sei como ele trabalha muito sério, é isso que eu estaria fazendo com você, então você está no caminho certo, e reencaminho o paciente para voltar para o profissional lá. Então, quando esse paciente vem aqui e ele não tem nada, nenhuma dorzinha, a gente vai, levanta o braço, não sinto nada, vai, joga o braço pro lado, não sinto nada, joga para dentro, faz pressão, não sinto nada, joga o braço lá atrás. Oxente, por que esse braço vai e o outro não vai? Rigidez. Ou então chega lá, mas dói. Oxente, por que esse dói e o outro não dói? Rigidez. Tem problema no ombro. Não é um problema suficiente para deflagrar uma manifestação dolorosa, sintomática. Não é. Ponto. Quantas vezes você já foi para a emergência médica e na emergência médica você chegou passando mal, fez todos os exames de sangue, todos os exames de imagem, fez ultrassom do coração, mediu troponina, fez ultrassom de abdômen total e o médico olhou para sua cara, tá melhor? Tomou medicação sintomática, né? Tava com dor abdominal, meteu o Buscopan, tava com dor de estômago, meteu um inibidor de bomba de prótons, meteu um acelerador de motilidade intestinal, tratou o sintoma. O sintoma foi tratado. Você tá melhor? Tô melhor. Seus exames não constataram nada não. Vá no especialista. Aí você vai para um gastro, vai para um coloproctor, vai para um cardiologista e continua nessa saga tratando o sintoma e não a causa. Cara, existe causa de dor? Existe causa de dor. Causa de dor é lifestyle. Seu estilo de vida causa dor. Se você dorme mal, se você se estressa muito, se você não bebe água, se você só se alimenta em drive-thru com industrializados, se você não faz atividade física regular pelo menos 4 vezes por semana, pelo menos 120 ou 150 minutos por semana, todas essas variáveis fazem com que o seu estilo de vida vá descendo a um ponto que chega um momento que transborda. E aí eu gosto de falar o seguinte, hoje a gente ia fazer um vídeo de tarde e acabou não tendo tempo, surgiu um paciente extra, graças a Deus, a gente ia fazer um vídeo sobre dor na corrida. E eu vou aproveitar o ensejo dessa pergunta, né, do Safadão Cronificar, dessa pergunta do Safadão Cronificar, para falar um pouco disso, né, porque eu acho que vale muito a pena para essas pessoas que têm hernia de disco e que têm dor, que estão em crise, que estão pensando em cirurgia. Aí, o Jefferson, ele é educador físico, já atualizou aí, ó, 300 minutos de atividade física e 150 minutos de exercícios moderados a alto. Muito bom, obrigado, Jefferson. Então, você nunca correu, nunca fez atividade física. Você começou a correr, você gostou. Você começou a correr 4 vezes por semana. Beleza? Em 7 dias, você corre 4 vezes na semana. Você tem 3 dias de descanso, que pode ser um descanso absoluto ou um descanso relativo. Seu corpo está aqui, ó, com essa dosagem no copo de água. Você pega a maravilha da endorfina, o gosto, você vai lá e compra uma bike. Você compra uma bike e começa a fazer ciclismo também. Só que para combinar a corrida com o ciclismo, você toma uma porrada primeiro, porque você começa a pedalar, fica quebrado, não aguenta nem correr no outro dia, e aí você não consegue bater 6, 7 vezes na semana, você faz 5 vezes na semana. Você corre 4 vezes, bota uma de ciclismo na primeira semana, você descansa 2 dias. Aí, o que acontece? Você começa a acostumar, aí você já está fazendo 3 de corrida com 3 de ciclismo e descansando um dia só. E aí o seu copo agora
Seu copo agora tá assim, ó. E você está aumentando o volume e vai aumentando a intensidade da atividade física. E esse é seu corpo, seu copo, o copo-corpo. E aí você se empolga, você entra na natação também. Ah, mas natação não usa as pernas, está dentro da água, melhora o retorno venoso. Nossa, vou acelerar a minha recuperação. Vai lá, bobo. Vai lá acelerar a sua recuperação. Agora você já está fazendo 3 de natação, com 3 de ciclismo, com 3 de corrida. E você tá tão louco na endorfina que você começa a se programar para fazer uma competição de sprint no triatlo. Beleza? Seu copo já tá assim. Seu copo chega na boca. E aí, você, para melhorar o pacing na corrida, porque você quer fazer uma maratona, você começa a colocar musculação ali, porque musculação é a única coisa que constrói musculatura. O resto é só desgaste. Ah, CrossFit constrói também. É desgaste. Constrói muito pouco, degrada muito mais. O que eu quero dizer com isso? Quando chega lá na semana 46, que você tem 8 a 9 meses de treinamento, você está num treino de musculação que você acha que já está acostumado e cai uma gota nesse copo. E essa gota faz o copo transbordar. E quando o copo transborda, você tem dor. E aí você chega aqui no consultório, a gente testa tudo e não encontra nada. E a gente fala assim para você, ó, reduza o volume de treinamento. Aumente o seu pace da corrida. Diminua a rodagem do ciclismo. Diminua o volume na natação. Diminua 40% na primeira semana. E aí o paciente fica reticente, porque ele está tão viciado, porque endorfina é droga. Endorfina é pior que cocaína. O paciente está viciado, ele não consegue parar. Ele, não, eu fiz uma corrida muito leve. Amigo, você correu. Day off, é perna para cima e Netflix. Você correu. Isso quer dizer que você não está deixando o volume do seu corpo reduzir. Isso quer dizer que a sua recuperação não está acelerada, não está funcionando bem. Você vai lesionar e aí a gente vai achar um teste positivo. Então, quando a gente pega um paciente que tem um volume de treinamento com mais de 6 meses de atividade, aí fazendo um paralelo com um safadão, você considera o safadão um atleta? Eu considero o safadão um atleta. Olha a maratona de show que o cara faz. Viagem, privação de sono. Olha a maratona de show que o cara faz. Ah, mas de manhã ele dorme. Gente, nada supera o sono noturno. A gente foi biologicamente feitos, nós fomos biologicamente construídos para dormir à noite e não virar à noite e dormir de manhã. Isso faz com que o paciente não entre no sono REM. Se o paciente não entra no sono REM, a musculatura do paciente não é reparada para a próxima sessão de treinamento. Nessa brincadeira, você não entra em sono REM, você se estressa, você não tem um psicólogo para chamar de seu. Né? Você come correndo, trabalha demais, demanda com filho, enfim, sócio, funcionário, chefe. Nessa brincadeira, você já está fazendo tudo errado, mas aparece um profissional lá que fala assim, ó, vamos fazer uma bota de recovery em você, uma compressão pneumática intermitente com gelinho. Isso vai acelerar a sua recuperação. Baseado em quê? Percepção subjetiva de esforço? E eu, que durmo 2 horas da manhã, acordo 4. Durma 2, acordo 6, vou treinar como se nada tivesse acontecido. Faço exame de sangue, cortisol normal. Todos os exames de sangue normais. Eu sou o super-homem? Não. O corpo já está cobrando a conta e eu já estou fazendo essa demanda. Então, tudo isso que aparece para o paciente comprar, resolvendo o problema dele, desconfie. Porque quando o cara faz um marcador de CPK, fosfocreatinoquinase, por exemplo, em atletas, para saber se o cara tem marcadores inflamatórios sugestivos de lesão, não é só aquilo que faz o jogador ser poupado no futebol. A percepção de esforço do jogador também é contada. O desempenho nos treinamentos semanais também é contado. Um jogador que está com GPS no tronco, fazendo um deslocamento de quilometragem, sei lá, de
16 quilômetros por jogo treino. Aí o cara chega no treinamento, faz 8, faz 9. O fisiologista já tá vendo tudo isso e tá botando o cara para parar. Então quando você tá lidando ou com atletas ou com não atletas que estão se metendo a serem atletas, você tem que pecar por excesso. Se você não tem como controlar CPK, você só tem um marcador que é a percepção de esforço, e o paciente está dizendo que está bem, você não está achando nada no teste. Só que quando o cara está correndo, quando o cara está tocando show, ele está sentindo dor. É muito fácil a gente usar o paradigma explicatório, vamos dizer assim, né? Ah, é só uma inflamação, toma um remedinho. Ah, é uma contratura muscular, vamos fazer uma liberação miofascial, uma ventosa. É muito fácil, sabe por que é fácil? Porque explica tudo que o paciente sente. E você tira aquela carga, meu Deus, eu dei a resposta para o paciente. E hoje eu estou desprendido disso. Como assim, Caio? Eu não abro mão de dizer para o paciente assim, a gente não sabe. A gente não sabe, as pesquisas não dizem o que causa esse problema. O que a gente sabe é o que influencia esse problema. Então eu não tenho como te dizer que foi fraqueza. Eu não tenho como te dizer que inflamou, porque sua dor não tem padrão inflamatório. Eu não tenho como te dizer que é um alongamento que falta, porque você dobra, toca no chão, você dobra para trás, desloca para o lado, sua elasticidade, você tem uma lacidão ligamentar muito grande. Então, a gente só sabe o que influencia. E parece que eu achei esse movimento aqui, ó, que aumentou sua dor. Esse movimento não é para aumentar sua dor. Seu movimento tem que ser livre, completo, sem dor. Mas esse aqui está aumentando. A gente sabe que isso aqui está influenciando na sua dor. Isso é palpável. Isso é mensurável. Eu consigo filmar isso e te mostrar antes e depois. Para você conseguir ver que você está melhorando. Mas a inflamação você vai controlar como? Ah, tem dor, está inflamado? A gente já sabe que não. Aí você pega um estudo de fascite plantar, fascite plantar, inflamação da face plantar. Você faz uma análise histológica na face plantar de pacientes com dor no pé, você não acha marcadores inflamatórios. Como é que é inflamação? Ou seja, existe dor sem inflamação. O exemplo que eu te falei aqui, da entorse de tornozelo com pitbull atrás na mulher, que ou ia para a festa de casamento da irmã, né? Ou não tinha nenhum contexto que fosse grave, que ela não sentia dor, aquilo ali não quer dizer que inflamou. Claro, teve um trauma, vai ter toda aquela fase de inflamação, mas passou 3 semanas, muito mais, passou 3 meses, não dá para justificar como inflamatório. Então eu me desprendo completamente dessa coisa de explicar para o paciente por que ele está com dor. Dor é sensação, emoção e pensamento. Os meus pacientes descobrem o que influencia na dor dele. Os meus pacientes choram na minha frente, revelando o contexto que foi diferente no último episódio de dor. É o que eu falo sempre. O cara travou a coluna tirando a mala do carro. E o cara não abaixa mais, porque um ortopedista dos infernos olhou para a cara dele e falou assim: olha, sua vértebra está fora do lugar, sua coluna está de 80 anos, seu nervo está pinçado, se você dobrar, essa hérnia vai aumentar, vai pinçar seu nervo e você pode ficar cadeirante. O paciente está com incapacidade porque um fisioterapeuta dos infernos falou para ele que o nervo está pinçado, que está tudo inflamado. Explicou condromalácia patelar com um modelo de raspagem de queijo. Quanto mais você usa o joelho, mais você tira uma fatia do queijo. Você usa o joelho e tira uma fatia do queijo. O cara já não sobe escada, já não agacha, já saiu da academia. E o cara entrou no ciclo de cronificação da dor. Porque um ortopedista, um fisioterapeuta, um profissional de saúde dos infernos falou uma coisa que não tem fundamentação científica para ele. Então, quando eu viro para esse paciente e falo assim, quantas vezes você já tirou a mala do carro e não travou? E o paciente dá risada na minha cara, eu começo a refletir sobre as informações que o próprio paciente me trouxe. Eu começo a fazer espelhamento. Eu começo a ter empatia com o problema do paciente. Eu começo a me colocar no lugar do paciente. Quando eu valido o que esse paciente está sentindo e pergunto para ele assim, olha,
O que é que estava diferente na sua vida nesse momento que você travou a mala do carro? E o paciente desaba em chorar na minha frente e você começa a manter a empatia, né? Se sensibilizar com a situação e perguntar para ele, ó, o que é que você pensou nesse momento? E o paciente desaba de choro na minha frente, o paciente fala assim, ó, Caio, nesse dia que eu travei, eu tinha, depois de 7 anos, conseguido pela primeira vez tirar férias junto com a minha esposa. E nessa primeira vez em 7 anos, depois de várias brigas, porque eu não conseguia tirar férias com ela, eu fui para a casa de praia e quando eu cheguei na casa de praia depois da viagem, eu travei e o meu pensamento foi que ela ia terminar comigo. E aí você para, entende e fala, por que você acha que isso ia acontecer? Porque ela já estava brigando demais, porque eu ia ser um peso na vida dela, naquele momento, e porque ela ia ter que me levar para emergência e ia perder as férias. Então, olha a cascata de pensamento automático por trás de uma crise, por trás de uma dor. Tem paciente que fala assim, Caio, eu achei que eu ia morrer. Crise de coluna mata? Crise de coluna não mata. Crise de coluna só mata se você operar e tiver uma sepse, infecção generalizada, ter uma complicação, né? Fazer um pós-operatório, ter uma osteomielite, uma infecção, aí mata. Mas crise de dor na coluna não mata você. Tem paciente que pensa que vai morrer. Você acha que o comportamento para andar, para sentar, para levantar, para agachar, para subir escada de um paciente que está com pensamento automático lá, ó, será que eu vou morrer? Será que é grave? Meu Deus, será que eu vou internar? Eu não tenho plano de saúde. Puta merda, pra que eu paro? Pra que eu cancelei o plano de saúde? Agora eu vou ter que ir pra UPA. Agora eu vou ter que ir pro SUS. Caramba, se a regulação não for a tempo. Lembra daquele cara que precisou internar na UPA, não teve tempo hábil para se deslocar para o hospital e acabou morrendo? Você acha que isso não acontece na cabeça da gente? Isso acontece automaticamente. E os pacientes com dor não sabem fazer desfusões de pensamento, fazer registros de pensamento, fazer escritas terapêuticas para separar o que é racional do que é irracional. E para saber o que é que acontece quando, num cenário que ele não tem controle, existe uma coisa que ele possa fazer que ele saiba lidar. Então, uma paciente, uma educadora física, muito renomada aqui em Salvador, foi avaliada por mim e ela tem vários alunos de personal. Toda vez que o aluno dela trava, ela manda para mim, a gente destrava, volta para ela, encaminha o paciente para ela. Ela chegou aqui travada, toda torta, sentou na cadeira e a gente começou a conversar. E eu comecei a perguntar, tá, e quando veio a crise, o que é que você pensou? Ah, que eu estava sozinho em casa. E aí? O que é que tem que você estava sozinho em casa? É que se eu travasse eu não ia ter quem me ajudasse. Tá, vamos dizer que você travou e você está em casa, não tem ninguém para te ajudar. O que é que você ia fazer? Ah, não, porque da última vez eu tive que ligar para... Aí citou a pessoa, né? Eu tive que ligar para e ela me buscou e me levou na emergência. E aí, na emergência, o que aconteceu? Eu tomei medicação e melhorou? Melhorei. Com quanto tempo? 3 dias. Ah, entendi. Você percebe que esse cenário que você não tem controle está totalmente dentro da normalidade do seu episódio anterior? Você está vindo aqui no 2º dia. Você está querendo que eu faça um tratamento em você. Eu não vou tratar você. O seu problema vai se resolver sozinho. Caio, como é que você sabe? Rapaz, eu não sei. Eu estou te falando de estatística. Eu quero que você chegue amanhã no 3º dia e me fale como você está. Caio, você não vai fazer nada? Não vou fazer nada. Não fiz nada, chegou no outro dia, ela me mandou mensagem dizendo que estava 100% melhor. O que é que eu fiz com ela? Eu encorajei ela, somente encorajei. Veja, um outro paciente, crise de coluna lombar, passa na emergência, faz uma ressonância. Gente, crise de coluna lombar e a ressonância foi da cervical, da torácica e da lombar. Para quê? Overdiagnose, superfaturamento de plano de saúde, faturamento do instituto, do hospital. Ressonância magnética é de R$ 1.000 e R$ 1.500. Se tiver contraste, R$ 1.800, R$ 2.000. Pelo amor de Deus. Você não precisa de ressonância magnética na maioria esmagadora dos casos. Quanto mais ressonância você faz, mais tratamento desnecessário você passa. Você só precisa de ressonância se você tiver os achados raros do exame físico que o fisioterapeuta musculoesquelético investigar e identificar.
E aí ele vai te encaminhar para um ortopedista de coluna, fazer uma ressonância para tratar você. Mas isso é menos de 5% dos casos. Então esse atleta de jiu-jitsu tomou uma chave, que eu não lembro o nome, e rodou o tronco para um lado e sentiu uma fisgada na coluna e ele veio com o pensamento, ó, minha coluna saiu do lugar. Tá, mas por que você acha que sua coluna saiu do lugar? Não, porque quando eu fui no quiropraxista antes, eu não tinha nada não com prevenção. O quiropraxista falou para mim que minha vértebra estava rodada. Vértebra rodada? Porra, e vértebra roda? Não roda, porra. E é claro que você não fala isso pro paciente. Aí, uma crença que o quiropraxista passou pro paciente fez com que o paciente achasse que num movimento de jiu-jitsu, o tronco dele rodou e tirou a coluna do lugar. E ele começou a ter dor interescapular. Eu testei pescoço, testei torácica, testei ombro. Não achei nada para melhorar aquela dor interescapular. Eu falei, não, eu não vou ficar com você inconclusivo na minha frente, não. Peraí, o que você faz para melhorar? Não, eu fico assim e eu rodo o tronco para a direita. Tá, por que você roda o tronco para a direita? Não, porque se eu acho que se a minha lesão foi para cá, eu acho que se eu rodar para cá, eu vou colocar de volta no lugar. Eu, porra, faz super sentido, interessante. Tá funcionando? Ele, não. Há quanto tempo você faz isso? Rapaz, 8 meses. Você faz isso 8 meses, quantas vezes no dia? Rapaz, umas 10. Não, você está exagerando, né? Não, não estou exagerando não, eu faço umas 10 vezes isso aqui. Raramente eu faço para esse lado, eu faço mais para esse lado aqui. Aí ele, e aí, doutor, quantas sessões eu preciso? Não, você só precisa da consulta. Como assim você só precisa da consulta? Você só precisa da consulta porque você não tem nenhum problema. Você está com um comportamento hipervigilante, você está vigiando muito a sua escápula dolorosa, tentando fazer o tempo todo o seu sistema nervoso lembrar que ela dói, fazendo essa rotação para o mesmo lado, achando que vai colocar algo no lugar, quando não existe isso de vértebra sair do lugar, tá? E você está catastrofizado achando que seu problema é grave. Você só tem uma coisa para fazer. Aí ele olhou para minha cara e eu falei para ele assim, ó, você vai parar por uma semana de fazer essa rotação do tronco para o lado direito. Ele, é só isso? Eu, é só isso. Olha, não adianta ficar 5 dias sem fazer e fazer no 6º não. Você tem que ficar 7 dias sem fazer. Ele, rapaz, ou você é doido, ou você sabe muito bem o que você está fazendo, viu? Aí eu me acabei de dar risada. Eu falei, olha só, faz isso e me manda uma mensagem no Instagram com 7 dias, me falando como é que você... No 8º dia, me falando como é que você tá. Doutor, tô 100% melhor. Eu, como assim você tá 100% melhor? Não tenho mais dor na minha escápula, voltei a fazer jiu-jitsu, fiz um treino pesado ontem, não tô sentindo nada. Eu, pô, que legal, né? Que legal. Porque, gente, dor é uma resposta condicionada. E vamos internalizar o que é uma resposta condicionada. Vamos supor que eu tô com um cachorro aqui. E antes de dar comida para ele, eu toco um sino. Durante 3 semanas com esse estímulo, eu toco o sino e dá comida, o meu cachorro desenvolve um comportamento de salivação. A partir da 4ª semana eu tiro a refeição. Eu coloco só o sino. Quando eu tocar o sino, mesmo sem dar a refeição, a salivação vai acontecer. E essa salivação vai se perpetuar somente com o estímulo do sino por muito tempo. Por mais ou menos 3 a 4 semanas. Porque a resposta do cérebro comportamental está condicionada a 2 estímulos, sino e comida. Gerou salivação. Estudo do Pavlov, boa Kellerman. Kellerman, você é meu ídolo, já te falei isso? Você é meu ídolo, cara. O que acontece depois disso? Depois de 4 semanas, se não há uma disfunção processual no sistema nervoso do meu cachorro, ou seja, se o alarme dele não está hiperligado e hipervigilante, porque graças a Deus, cachorro não tem veterinário que fale coisa não baseada em evidência para o cachorro entender, né? Cachorro, eu acho, né? Que só entende carinho. Ele não vai ter uma disfunção no sistema processual do sistema nervoso, no processamento do sistema nervoso. E o que vai acontecer? Ele vai entrar em desamparo aprendido. Vai chegar um momento que o sino não vai gerar mais o comportamento de salivação.
Só que o ser humano não consegue entrar em desamparo aprendido. Por que raios a gente não consegue? Porque a gente passa na porra de um ortopedista que fala pra gente que a coluna vai desmontar. Ou a gente passa numa merda de um fisioterapeuta que fala pra gente que a postura tá errada e que a coluna tá fora do lugar. Então ele recebe várias informações que geram estímulos de alerta para amígdala, ínsula, córtex cingulado, alterar o sistema de processamento do sistema nervoso, do cérebro. E aí o que acontece? O cara não entra em desamparo aprendido e ele continua tendo comportamento de dor mesmo na ausência de estímulo. Fez sentido? Se fez sentido, coloca um diabo de um foguetinho aqui nos comentários que agora eu me empolguei. Queria ter café aqui, mas não posso tomar café por um tempo não. Seguinte, nessa brincadeira para a gente descondicionar essa resposta dolorosa, a gente tem que fazer estímulos sucessivos no nosso paciente, estímulos educacionais. Então, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que eu pedi para ele sentar. Não vi foguetinhos no comentário, eu tô triste. Eu pedi para ele sentar assim 3 minutos em casa. Caio, como assim? Sentar relaxado 3 minutos, 3 vezes por dia em casa. O cara trabalhou em telemarketing. O cara sentou ereto o tempo todo. A empresa do cara manda ginástica laboral nessa zorra para corrigir a postura de todos os funcionários e ficar assim ereto com a cadeira totalmente ergonômica. Você acha que sua musculatura da coluna está preparada para ficar super ativada o tempo todo? Não tá. Sua coluna precisa relaxar, meu amigo. Sua coluna não é frágil que precise de correção postural o tempo todo. Definitivamente não é. Então, nessa brincadeira do sente relaxado, a gente só falou para ele isso para tirar esse condicionamento mal adaptativo da resposta dolorosa. Agora eu vi os foguetinhos, agora eu tô feliz. Alana, Jeff, grande Fred, Arley, Kellerman. Então, a gente só está tentando descondicionar a resposta dolorosa para não gerar mais pacientes como o Safadão, que estão ali na crença de que é a hérnia de disco que está gerando minha dor. É a hérnia de disco que está gerando. É a inflamação, é a postura, é a vértebra fora do lugar. Não. Dor é comportamento. O cara vai para o movimento e faz assim, Eu venho cá, por que você tá com o olho fechado? O cara vai para o movimento e faz assim, Vem cá, por que sua testa está franzida? Está sentindo dor? Não. E por que você está com o olho fechado? Não, porque geralmente eu sinto dor nesse movimento. Pois é, você está condicionando uma resposta de contração da face, franzida a testa, fechar os olhos. Quando você fecha o olho assim, você acha que seu sistema nervoso entende o quê? Seu sistema nervoso entende que você está querendo se proteger de alguma coisa. Gente, clica nesse aviãozinho e encaminha para quem precisa ouvir essa live, para seu colega que você quer chamar para ouvir essas informações. Seu sistema nervoso, ele está o tempo todo em alerta, no 220. Você não está se submetendo. A uma nova experiência de dor. Caio, mas toda vez que eu abaixo dói. Desde quando você abaixa e dói? Não, há 6 anos. Você tem quantos anos? 33 anos. Porra, você passou 27 anos dobrando sem doer. Por que você só tá com medo de doer agora que você só tem 6 anos dobrando com dor? O que era diferente na sua linha do tempo, naquele marco que você começou a dobrar com dor? Não, eu lembro que eu passei no ortopedista, ele falou que era para eu ir para um oncologista, porque ele achava que eu tinha um câncer ósseo. E aí ele falou para eu não dobrar, para a coluna não partir. Cara, você tem noção do iceberg submerso que você está navegando sem ver?
Nós somos regidos por nossas crenças. E a crença pode ser um dogma que você acha que é uma verdade absoluta, porque alguém vestindo um diabo de um jaleco, vou até tirar essa zorra aqui, beleza? Porque isso aqui não quer dizer nada, isso aqui você compra. Você pode nem ser profissional de saúde, e vestir uma zorra dessa porque você comprou. Se um cara com jaleco fala um negócio desse pra você, seu comportamento está sendo regido por uma crença que é irracional, cara. Se a partir desse ponto no tempo da sua vida que você começou a dobrar com dor, algo aconteceu. E se você não consegue trazer isso para o consciente, não é comigo que você tem que tratar, velho. Você tem que ir para um psicólogo. Essa semana a gente atendeu um paciente com dor no pé, né? Que a gente avaliou tudo e não achou nenhum problema. Nenhum problema no pé. A gente aplicou o rádio, um questionário de ansiedade hospitalar, e o paciente tem alto nível de ansiedade. Alto nível de ansiedade. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, faz isso aqui. Apliquei o Startback, o cara tem risco altíssimo de cronificação. Cara, Startback não é só coluna, tudo bem, é só coluna. Finge que é a coluna, o diabo do pé do paciente. Aplica a escala funcional específica do paciente. Você vai ver os objetivos do paciente, vai ver se o paciente é ansioso, se o paciente tem sinal de sensibilização central, se você aplicar o CSI. Enfim, cara, não é comigo que você tem que tratar, você tem que tratar com um psicólogo. Mas, Caio, eu não sou maluco. Não tem nada a ver com ser maluco, cara. Você foi para emergência por uma crise esporádica de coluna. A médica te mandou tomar um Rivotril. Você tomou um Rivotril na emergência e melhorou a dor no pé. O que você acha que está acontecendo? O Rivotril vai agir lá nas suas fendas serotoninérgicas, nas suas sinapses, na sua fenda sináptica, alterando a liberação de serotonina, dopamina, regulando o seu sistema nervoso central, reduzindo o grau de ansiedade. E você ficou sem dor no pé por 8 dias. 8 dias sem dor no pé porque tomou um Rivotril. E eu tô lhe dizendo há séculos, meu Deus, você é ansioso. Seu problema não é músculo esquelético. A gente já testou tudo e não achou nada. Você quer uma segunda opinião? Abre a porta e vai para uma segunda opinião. Vai para uma segunda opinião, pelo amor de Deus, mas seu tratamento não é comigo. Hoje a gente está recebendo várias avaliações que não é para tratamento. São avaliações de pacientes que estão com 77 sessões de fisioterapia de problemas que não são fisioterapêuticos. Porque o fisioterapeuta tem uma defasagem absurda em identificar o padrão clínico do paciente, de saber o que é evidência científica. Grande tampinha, eu vou falar de criolipólise aqui, viu? Então, pessoal, a gente precisa aprender a dar o nosso diagnóstico. O nosso. Porque se eu tenho um paciente com crise de hernia de disco que vai no cirurgião de coluna e o cirurgião dele fala que é para ele operar, eu tenho o meu diagnóstico, eu tenho o tempo do tratamento e eu sei quantas sessões o paciente vai precisar. Eu lavo minhas mãos. O paciente decide se ele vai fazer o tratamento conservador comigo ou se ele vai fazer o diabo da cirurgia e vai precisar do pós-operatório depois. Ponto final. Eu lavei minhas mãos. Olhe, você tem uma síndrome radicular, você precisa de mim e do doutor Anitta. Você vai fazer bloqueio com ela, vai fazer a fisioterapia comigo e mesmo com tratamento existe 12% de chance de você operar. E se você for o paciente de 12% que opera mesmo com tratamento conservador, o que é que vai acontecer? Não há garantias que a cirurgia vai resolver seu problema. Porque dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é comportamento. Ou seja, você vai tirar o diabo da sua hérnia, você vai fazer sua artroplastia total de quadril, você vai botar uma prótese no seu joelho e isso não é garantia que você fique sem dor. Você entendeu? Agora, a grande maioria esmagadora dos pacientes com síndrome radicular melhoram em 1 ano de tratamento quando são acompanhados por fisioterapeuta e anestesista. Ponto. E aí? Você é um atleta
que precisa operar, fazer o pós-operatório, porque você tem uma Olimpíada, uma Copa do Mundo para participar, vai e opera. Agora você, meu querido, é um arquiteto, advogado que trabalha sentado, não tem alto nível de atividade física e pode esperar o tempo do tratamento conservador sem submeter a um risco cirúrgico, que se tiver uma sepse, Deus livre e guarde, você pode ir a óbito. Faz o diabo do tratamento conservador. Aprende, fisioterapeuta, aprende a identificar o padrão clínico, pelo amor de Deus, para não chegar paciente aqui no consultório, como deve chegar no de vocês. Ah, mas o fisioterapeuta fez ventosa, fez liberação, fez não sei o que, e eu não melhorei, eu já fiz 60 sessões de fisioterapia e não melhorei. Não tem um paciente aqui no consultório em 8 anos que não foi um pós-operatório de cirurgia ortopédica, que fez mais que 12 sessões. Não existe esse paciente. Simplesmente não existe. 12 sessões de uma verdadeira fisioterapia. Você já fez tudo baseado em ciência que era possível ser feito para que o paciente melhore. Não existe isso de 30 sessões de fisioterapia. Ah, mas o médico pediu para tratar com fisioterapia analgésica, eletroanalgesia. Médico não entende de fisioterapia. Se eu falar para você, tome esse remédio para o seu olho, você toma? Se o açougueiro for te operar, você vai para o açougueiro ou vai para o cirurgião oftalmológico? Cada um no seu quadrado. É de fisioterapia que você precisa? Vá no fisioterapeuta clínico. O clínico vai te dizer se é osteopatia, se é acupuntura, se é Mackenzie, se é PNF, se é CFT. Vai te dizer o que é que você vai usar. Ponto final. Beleza? Então a chance é gigantesca dele cronificar. Essas informações quanto aos critérios de cirurgia tem no BeExpert, não tem nada relacionado a critério de cirurgia lá dentro. Tem você saber identificar o padrão clínico e se ele for red flag no padrão clínico, aí você encaminha para o médico e o médico vai definir se o caso é cirúrgico ou não. Não tem nada relacionado a critério de cirurgia. Tem relacionado a identificar o padrão clínico. A partir de ser um red flag, você sabe abordar e encaminhar para que a decisão de cirurgia ou bloqueio seja do médico e não nossa da fisioterapia. Beleza? Então, já que não tiveram mais perguntas, a gente vai encerrar, tá bom? Vamos ver quem ficou até o final. Vários foguetinhos, muito bem. Graças a Deus, fazendo sentido para muita gente aí. Vamos lá, vamos ver quem ficou até o final e vamos encerrar se não tiver mais nenhuma pergunta. Renan, Tássio, Jefferson, Dona Cris, Luzia, Emanuel, Lidiane, Charles, Tampinha, Ana Maria, Cleiton, Carla Reis, Arley, Sandra Sampaio, Patrícia Santos, Luísa Soares, Fred, Lucas Moro, Luísa Deboni, Denise Lourenço, Alana Dias, Juliana Vieira. Juliana vai ficar namorando meu curso até que dia, Juliana? Ai, ai, eu não te digo nada. Joseli Santos, Gibson Cois, Andressa Carmel. Gente, muito obrigado pela audiência. 10h27, vocês parados assistindo minhas maluquices fisioterápicas aqui. Cadê? Vou fazer uma cirurgia LCA para voltar 100%. Não faço ideia. Não quero nem saber, passe longe de mim. Não quero saber de LCA não, viu, Messias? Boa sorte na sua cirurgia. Procure um fisioterapeuta ortopédico para fazer sua reabilitação, beleza? Não é minha área não. Gente, seguinte. Essa live vai ficar salva. A gente vai deixar aqui no feed do Instagram. Ela vai subir para o YouTube e vai virar podcast na Apple Podcasts e no Spotify para você consumir esse conteúdo como for melhor. Tá indo fazer sua academia de manhã, bota o podcast Fiz o Insight no ouvido e aprende no Spotify, aprende no Apple Podcasts, beleza? Conteúdo gratuito tá aí a rodo. Você não precisa comprar nenhum curso meu. Agora sim, se você quiser avançar nessa metodologia e aprender passo a passo do zero como dar o diagnóstico fisioterapêutico de cada perfil de paciente,
você está convidado nos dias 28 e 29 de setembro para a Masterclass Diagnóstico Fisioterapêutico ao vivo às 20 horas via Zoom. As inscrições estão abertas no link do meu perfil, então clica lá no link do meu perfil, faz a sua inscrição, entra no grupo do Telegram, entra no grupo VIP do WhatsApp e a gente vai conversando lá pelo grupo VIP para você saber dessas informações, beleza? Agora é a hora do print, então quem ficou até o final, vamos bater esse print aí, postar nas redes sociais e me marcar para a gente recompartilhar. Clica nesse aviãozinho e encaminha para o máximo de fisioterapeutas, de pacientes que precisam ouvir sobre travamento de coluna, sobre crise de hérnia de disco, beleza? 10 segundos para o print. Foi. Grande abraço, pessoal. Movimento é vida. Hasta la próxima.